Eu me lembro de uma pessoa que disse assim: eu estou procurando uma igreja perfeita. E eu disse: quando você achar, você me diga, porque ela vai deixar de ser perfeita a hora que você entrar. Se você não quer conviver numa igreja porque as pessoas falham, bem-vindo ao clube, você também vai falhar. O fato é, meus queridos irmãos, que aquele jovem pediu a parte da herança que lhe cabia. Sabe por quê? Porque ele não queria viver junto com o pai. Estar na casa do pai não era interessante para ele. E o que ele queria era a riqueza do pai. E como o pai é rico? Como Deus é rico? E sabe qual a maravilha? É que esse texto me mostra que o Deus da Bíblia não é o Deus que as pessoas pregam aí fora. Olha, se você sair da igreja, Deus vai pesar a mão. Eu sinto informar que quem pesa a mão é o diabo. Você pode sair, levar as bênçãos de Deus. Deus vai continuar te amando. Deus vai continuar te esperando. Deus vai sentir sua falta. E pode ser que quando você estiver no chiqueiro de porco, ali talvez, quando você estiver lá na lona, você vai voltar a sentir a falta dele. Aquele menino foi, pegou os bens do pai, foi para uma terra distante, gastou tudo. Gastou tudo. Não adianta você viver com as bênçãos de Deus distante dele, porque o mundo vai consumir tudo que Deus te dá. Tudo. O mundo consome todos os nossos valores. Você pode viver uma vida na presença de Deus, ter sido criado numa igreja evangélica. Se você sair lá fora, o mundo vai consumir todas as riquezas que você um dia recebeu de Deus. O mundo consome todas as nossas riquezas. Tudo aquilo que você compreendeu que era justo, que era puro, que era santo, que era agradável, conduta ilibada, você vai perdendo tudo. Nós vivemos em um mundo pobre. A Bíblia diz que este jovem, ele, passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para uma terra distante. Sabe o que ele queria? Quanto mais distante de meu pai, melhor para mim. O que eu quero é o que o meu pai tem, longe dele, longe de igreja. Sabe aquela coisa? Hoje tem tantos desigrejados, né? Desigrejados. A Bíblia não diz que você pode viver desigrejado. Eu sinto dizer isso a você. A Bíblia diz que o ambiente para nós vivermos é aqui. E sabe o que a Bíblia diz desse ambiente? Suportai-vos uns aos outros em amor. Aleluia. A Bíblia não diz amai-vos uns aos outros. Não, a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, porque as pessoas vão falhar com você e você vai falhar com as pessoas. Aquele filho mais novo foi embora. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que, eu não sei, geralmente eu tive 2 filhos, 2 homens, e agora eu tenho 2 netas, uma de cada filho. E geralmente o filho mais novo costuma copiar muita coisa do filho mais velho, né? Imita, não imita? Imita muita coisa. O filho mais velho faz, o mais novo faz também. Aquele filho mais novo, ele botou para fora alguma coisa que ele viu que estava presente na vida do filho mais velho. Ele simplesmente disse: pai, me dá parte da herança que eu estou indo embora. Eu quero que o senhor tenha para mim a minha herança, meus bens, mas longe de ti. Eu vou para uma terra distante. Quero saber de igreja. Quero saber de congregar. E a Bíblia diz: depois de ter consumido tudo, veio àquele país uma grande fome. Você está esperando o que aí fora? Lá fora, além do mundo corroer todos os seus valores, você vai descobrir que o mundo está passando por uma grande fome. Fome de amor, fome de justiça, fome de esperança, fome de tudo que é reto, de tudo que é puro, de tudo que é santo, de tudo que agrada a Deus, de tudo que nos faz feliz. Lá fora você gasta tudo. E a Bíblia diz que depois de gastar tudo, ninguém lhe dava nada. Você está esperando que alguém vai te dar alguma coisa?
Na parábola do filho pródigo fica muito claro isso. E ninguém me dava nada. Aquele moço encontrou uma pessoa para dar a ele. Ele disse assim: eu tenho um trabalho para você. E o trabalho que eu tenho para te oferecer é cuidar de porco. E a Bíblia diz: ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão sendo servidas todos os dias de bolotas de porco. Tudo que não presta está sendo ensinado. Ideologias malignas estão sendo ensinadas hoje nas escolas. Bolotas de porco estão sendo oferecidas todos os dias. E aquele moço, quando estava naquela situação, com muita fome, no meio de um chiqueiro mal cheiroso, ele se lembrou da casa do pai. Agora, sabe o que me impressiona? É que ele disse assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Você sabe o que me deixa perplexo? É que a Bíblia diz que ele não sentiu falta do pai. Ele sentiu falta do pão que havia na casa do pai. Você está pensando que alguém vem para a igreja porque eu vou porque eu estou sentindo falta de Deus? Não, desse mentiroso. Você veio da igreja porque você e eu somos interesseiros. Nós queremos o que o Pai tem para dar. Sejamos verdadeiros. Ninguém veio assim: Deus, eu quero vir porque eu quero te amar. Não. Você vai para a igreja e diz: vai para Deus te dar uma bênção. Não é assim que alguns evangelizam erradamente, né? Vai que Deus tem uma bênção para você, né? Aquele moço diz assim: quantos trabalhadores, eu sei que na casa do meu pai tem abundância de pão. Ele só lembrou do pão, porque ele estava com fome. E as pessoas entram nas igrejas interessadas no que o pai vai dar a elas. Apenas isso. Não sente saudade do pai. E diz a palavra de Deus que aquele moço, no meio do chiqueiro, começou a tramar dentro dele, a organizar suas ideias e pensar: o que eu vou dizer para o meu pai? Eu vou embora daqui, eu vou para a casa do meu pai, mas o que eu vou dizer para ele? E aí ele começa então a ensaiar uma oração hipócrita. A oração que ele ensaiou foi assim: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Opa, o que ele disse? Já não sou digno. Peraí. Ele não se achava digno porque estava distante. Significa que quando ele estava lá, ele se achava. O problema é que nós nunca fomos dignos de nada. Não existe dignidade em nós. A dignidade é de Deus. Nós somos meros interesseiros. Aquele menino saiu da casa do pai porque o entendimento que ele tinha era que se eu estou na igreja todo dia, se eu frequento os cultos, eu sou digno. Não, você não é digno. A Bíblia diz que as nossas justiças são trato de imundícia. O melhor de nós é abominável. Até quando nós fazemos as coisas certas, geralmente as nossas motivações não são boas. Você faz às vezes uma coisa que todo mundo diz: puxa, parabéns, que coisa bonita que você fez. Mas busca lá no fundinho, vê se não tem uma motivação errada no meio. Às vezes você fez aquilo por vaidade, ou você fez aquilo para aparentar alguma coisa, ou você fez aquilo com o intuito de estar bem de alguma maneira, e lá na frente todo mundo olhou a sua atitude e disse: que atitude bonita. Mas talvez a essência dela, o que moveu você a tomar atitude, não foi tão bonito assim. Aquele menino disse: antes eu era digno, agora eu não sou mais. Aquele menino, porque ele estava no chiqueiro, distante, ele não se achava digno. É mais ou menos quando pecadores estão lá no mundo e querem vir para a igreja e dizem: eu não sou digno. E entro na igreja sabendo: eu não sou digno, eu saí, eu estou distante, eu fui com as minhas próprias pernas, eu abracei o pecado com a minha própria vontade, eu sei que eu estou errado. Mas aquele jovem voltou ainda assim.
E sabe o que é maravilhoso nesse texto? A Bíblia diz que, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o... Não foi ele que viu o pai, foi o pai. Aleluia! Mas você tomou a decisão em vir ao culto desta noite, não foi você que viu o pai, foi o pai que te viu. Você vem talvez com uma oração ensaiada no coração, o que eu vou dizer para Deus, o que eu vou conversar com Deus, o que eu vou expressar para Deus. Mas quem te viu foi ele. O pai viu quando o menino ainda estava longe. O pai te viu quando você estava lá longe, lá no chiqueiro. Você está pensando que os olhos dele esqueceram de você. Você estava lá no pecado, mas os olhos dele estavam sobre você. Apesar de você estar distante, ele não deixou de te amar. Quando nós fazemos o que agrada a Deus, Deus não nos ama mais por isso. Como, pastor? Quem tem mais de um filho aqui? Quem tem? Você deixa de amar o seu filho quando ele falha? Deixa. Você ama mais um filho porque um faz coisas melhores do que o outro? Você ama quando ele está errado. Apesar de você repreendê-lo e dizer, está errado. Apesar de você corrigi-lo, você continua amando. Deus não deixa de nos amar quando nós erramos. Deus continua nos amando. A diferença é que quando nós fazemos o que agrada a Ele, nós participamos da intimidade dEle. Nós desfrutamos da presença dEle. Não quer dizer que Ele vai nos amar mais porque nós fazemos o que lhe agrada. Não, Ele continua nos amando do mesmo jeito. A diferença é que quando eu faço o que agrada, eu desfruto da presença dEle. Eu sinto Ele. Eu sinto a chama do Espírito ardendo no meu coração. Eu me alegro com Ele. Mas quando eu faço o que não agrada, eu não consigo senti-lo. Eu o entristeço. E apesar de entristecê-lo, ele não deixou de me amar. Apesar de você estar distante, ele não deixou de te amar. Glória a Deus. E quando você tomou a decisão de vir, os olhos dele estavam postos em você. Estavam esperando você vir. O pai sabia que você viria. E a Bíblia diz que aquele homem, ele olhou e avistou o filho vindo, e compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. Oh, gente, que coisa extraordinária. Que parábola linda que Jesus está contando. Porque essa parábola se refere a quem? Aquele filho mais novo que com as suas próprias pernas saiu e se distanciou e foi parar no chiqueiro. Tipo de quem? Tipo de publicanos e pecadores que sabiam que estavam errados. Com as suas próprias pernas caminharam para o erro. E eles estavam agora se juntando a Jesus para dizer, nós sabemos que erramos. Arrependimento não é apenas você chorar quando erra. Não é apenas isso. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Pedro teve arrependimento, Judas teve remorso. A diferença entre arrependimento e remorso, eu posso criar aqui uma cena mais ou menos da seguinte. Imagina que você está num avião e uma turbulência muito grande e o avião perde e começa a cair e as máscaras caem e o que acontece? Todo mundo começa a gritar e as pessoas começam a dizer, Deus me perdoa, Deus tem misericórdia. Não é assim? A diferença é que os arrependidos, quando o avião pousa seguramente, eles mudam de vida. Os que tiveram remorso clamaram, mas graças a Deus, acabou, eu estou vivo para continuar a minha vida de pecado. A diferença entre arrependimento e remorso é que arrependimento é metanoia, mudança de vida. Eu não quero mais viver no chiqueiro, eu vou para casa do meu pai.
Eu não quero mais viver no pecado. Eu vou para a igreja, eu vou servir o Senhor, eu vou estar na presença dele, eu vou desfrutar da comunhão com ele. Arrependimento significa isso. Judas teve remorso, Pedro se arrependeu. E para todos os arrependidos há esperança. Quando Pedro pecou, ele achou que não tinha mais jeito para ele. Há determinados pecados que nós cometemos, que nós achamos assim, não tem mais jeito para mim. Às vezes nós cometemos uma falha e nós começamos a pensar, não tem mais jeito, já era, cara. Eu fiz o que não devia, agora já era, acabou. Pedro pensou assim. Tanto pensou que quando, na ressurreição de Jesus, quando o anjo do Senhor apareceu à mulher, as mulheres que foram ao sepulcro logo pela manhã levar especiarias, diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor virou-se para as mulheres e disseram a seguinte frase: Jesus mandou um recado para os discípulos, e o recado é o seguinte: diz aos meus discípulos que eu vou encontrar vocês lá na Galileia, e diz também a Pedro que eu quero vê-lo lá. Ora, se Pedro se sentisse discípulo, bastava Jesus mandar um recado dizendo: diz aos meus discípulos, eu encontro vocês na Galileia. Mas Jesus precisou de dizer: diz aos meus discípulos, e diz também a Pedro que já não se sentia discípulo por ter negado Jesus, quando havia prometido que iria com ele até a morte. Às vezes a gente promete coisas para Deus e não consegue cumprir, né? Pedro disse: Senhor, eu morro por ti, eu dou minha vida por ti, eu não sou como Tiago, eu não sou como João, eu não sou desse tipo não, Tadeu, Bartolomeu, eu vou contigo até o final, comigo aqui o negócio é diferente. Às vezes nós somos assim, né? Achamos que, e de repente nós falhamos, exatamente naquele ponto que eu disse: não vou falhar. E quando você se pega, você caiu naquilo que você disse que não ia cair. Aí bate uma tristeza. E você começa a pensar: não tem jeito para mim. Aí Jesus manda um recado para você. Diz aos meus discípulos, e diz também àquele que caiu e que acha que não é mais discípulo: eu vou encontrar vocês. O seu pecado não coloca um ponto final no seu relacionamento com Deus. Jesus coloca uma vírgula dizendo: o nosso relacionamento vai continuar. Apesar do seu pecado, eu vou te encontrar lá na frente, Pedro. Apesar do seu pecado, apesar de sermos quem somos, Ele ainda vai no nosso encontro. Bendito seja Deus. Aquele pai saiu correndo, abraçou o filho fedendo a chiqueiro. Ele abraça e beija o filho. É o que Deus está fazendo aqui hoje. Abraçando pecadores, beijando, fazendo você sentir o quanto Ele te ama, como Ele sentiu a sua falta, como Ele te quer aqui na igreja, como Ele te quer na presença dele. Ele te abraça, te beija para dizer: ei, eu continuei te amando esse tempo todo, apesar de você estar distante, apesar de você estar longe de mim, eu continuo te amando.